Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estou aqui de volta com vocês para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos continuar falando sobre José. E nós vamos falar hoje sobre o sonho do faraó, que está lá em Gênesis capítulo 41, do versículo 1 a 7. Então vamos rapidamente ler esse texto e vamos ter uma ideia do que realmente aconteceu quando o faraó teve esse sonho muito interessante. Passado 2 anos inteiros, faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então o faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou e eis que era um sonho. Bom, então 2 anos se passaram desde que José foi preso, né? E aí então o faraó tem um sonho. E é interessante, né, que depois de 2 anos que ele tinha conversado com seus companheiros de cela, que ele tinha falado, né, pedido que o copeiro lembrasse dele, né, quando voltasse a atender o faraó. No entanto, o que aconteceu é que 2 anos se passaram e o copeiro não se lembrou de José. Bom, por um lado, poderíamos pensar que realmente José era um cara azarado, né? Afinal de contas, as coisas não estavam acontecendo na vida dele. Estava lá na prisão, 2 anos se passaram e ninguém mais se lembrou dele. Mas o que o texto, na verdade, quer nos mostrar, que até mesmo esse atraso na libertação de José estava nos planos de Deus. Os 2 sonhos deixaram o faraó muito perturbado. No sonho, o faraó viu 7 vacas muito formosas e gordas, né, saindo do rio Nilo. As vacas pastavam no carriçal. O que era o carriçal? O carriçal era uma planta parecida com capim, que dá na imagem de rios e lugares úmidos. Então, quando você vê aqueles capins assim na beira do rio, eles são chamados de carriçal. Após essas vacas, então, que eram bonitas, eram gordas, saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que devoravam as 7 vacas bonitas e gordas. Está um negócio, um contrassenso, né? A vaca magra, esturricada, feia, ia lá e engolia aquelas que estavam fortes, que estavam bonitas e gordas. O faraó acordou assustado com o sonho, né? Quem que não ficaria assustado com um sonho desse, não é verdade? Mas ele logo dormiu novamente, e aí então ele teve um segundo sonho. E no segundo sonho, ele viu brotando de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após ela brotaram 7 espigas feias e queimadas pelo vento. As espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou. Um detalhe importante desse sonho é que o faraó estava em pé na margem do rio Nilo. E ele viu tudo isso acontecer. Então, as cenas aconteceram diante dos olhos do faraó no sonho. Isso significa que o sonho era uma mensagem enviada diretamente a ele, mas ele não sabia o que significava. Aí então, o que o faraó faz? No versículo 8, nós vamos observar que ele acordou pela manhã, seu espírito estava perturbado. Então ele mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Logo que, então, o faraó estava muito perturbado.
Então ele queria saber o significado dos sonhos. Aí ele mandou chamar os adivinhadores do Egito. E vieram ali os adivinhadores e todos os sábios para tentar adivinhar o significado do sonho do faraó. Mágicos e homens sábios eram muito comuns nos palácios dos antigos reis. Praticamente todo palácio tinha ali um grupo, né, de mágicos, magos, sábios, que ajudavam o rei a tomar suas decisões e às vezes até interferiam no governo do país. Isso não é muito diferente de hoje, não, né? Não é tão oficial como naquela época, mas é muito comum políticos, governantes consultarem pessoas místicas, né? Feiticeiros, para poderem conduzir o seu trabalho governamental. Então isso não mudou muito de lá para cá. O seu trabalho consistia em estudar as artes sacras e ciências, ler as estrelas, interpretar sonhos, prever o futuro e fazer mágica. Então, essa turma trabalhava com todas essas categorias aí. Estes homens tinham poder, a gente pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 7, do verso 11 a 12, quando o faraó usa os mágicos para tentar combater os milagres operados por Moisés, né? Mas, apesar desses homens, às vezes, de demonstrarem poder naquilo que eles faziam, nós sabemos que esse poder era satânico. Era um poder que provinha do diabo na vida deles. Eles não conseguiram interpretar o sonho do faraó, mas Deus revelou o significado para José. Então, quando nós vamos para os versículos 14 a 16, já estamos naquela altura em que o copeiro Mor, ele lembrou de José. Ele falou: "Ô rei, tinha um rapaz lá comigo na prisão e eu e o padeiro sonhamos. Ele deu a interpretação dos sonhos e como ele interpretou, assim aconteceu. Meu colega padeiro foi morto e eu estou aqui servindo ao Senhor." Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se ao Faraó. Disse o Faraó a José: "Eu tive um sonho e não há quem interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo." Respondeu José a Faraó: "Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó." Então Faraó chama José para interpretar o sonho. José é trazido apressadamente da masmorra até a presença do Faraó. Diante do Faraó, ele é questionado acerca da sua capacidade de interpretações. José então responde: Isto não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó." José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Que coisa tremenda nós observamos aqui na vida de José. José decide dar glória a Deus. Ele decide que o nome do Senhor será glorificado através de tudo aquilo que ele iria falar ali na interpretação dos sonhos do faraó. Nos versículos 41, no capítulo 41, versículo 21 a 36, então nós vamos ver como se deu essa conversa entre José e o faraó para a interpretação do sonho. José vai dizer para o faraó o seguinte: o sonho do faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a faraó. Então ele está dizendo que o sonho foi dado por Deus. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Né? Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, eu mostro a Faraó. Depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá. Portanto, será gravíssima.
Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm. E amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Bom, ele termina dizendo: assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Bom, José interpreta o sonho do faraó e o instrui como fazer contra a fome que viria sobre a terra. Os dois sonhos significavam a mesma coisa, mas a repetição servia para denotar a certeza, a proximidade, a importância do acontecimento. Os dois sonhos fazem referência distintas a duas coisas nas quais mais experimentamos fartura e escassez, ou seja, capim e milho. A fartura e a escassez do capim para o gado são representadas pelas vacas gordas e magras. A fartura e a escassez de ervas ou do serviço humano eram representadas pelas espigas cheias e miúdas. Depois de uma grande fartura, pode haver uma grande escassez. O bom conselho de José deu a Faraó, que José deu a Faraó, que no ano de fartura este deveria estocar todos os anos de fome e comprar milho quando estivesse barato, a fim de que enriquecesse a si mesmo e suprisse a nação quando os preços estivessem altos e houvesse escassez. Como é que o trabalho de todos acaba virando trabalho de ninguém? Ele aconselha Faraó a indicar governantes para realizarem esse trabalho. E uma pessoa também para supervisionar todo o trabalho. Então José dá para Faraó todas as instruções que Deus revelou para ele para que o Egito pudesse atravessar os 7 anos de fartura, acumulando e tendo para suprir o povo durante os 7 anos de escassez. Então, vem o grande acontecimento aqui, que vai coroar a história de José no Egito, quando ele é colocado como governador do Egito, nos versículos 37 a 44. Né? Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu hei te posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel, sinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Para Faraó e a comitiva real, nenhum outro candidato apresentava a qualificação necessária para a tarefa de elaborar esse bom plano, se não fosse José. Porque reconheceram que ele falava da parte de Deus, né, que Deus lhe revelara e lhe dera a entender. O foco de José sobre o Senhor levou-o rapidamente da prisão para o palácio. Foi um salto enorme na vida de José. A nova posição de vizir, ou primeiro-ministro, ou a segunda autoridade do país, designada José, por Faraó, foi acompanhada por emblemas do ofício. Vestimenta adequada, joias apropriadas para sua nova posição. José usava o selo real no seu dedo, o que o autorizava a tratar de todos os negócios do Estado em favor do próprio Faraó. Outras recompensas próprias da promoção também foram concedidas a José, a saber, transporte local e reconhecível,
um nome egípcio e uma esposa egípcia. Além disso, a população foi ordenada a externar respeito ao seu vizir. José foi estabelecido no Egito como líder para que pudesse ser usado para preservar o povo de Deus quando a fome atingisse Canaã. Desse modo, Deus cuidou do seu povo e cumpriu as suas promessas. Então, nós vemos aqui que José chegou até esta posição tão importante, né? Porque ele se tornaria um instrumento para a salvação do povo. Eu quero concluir esta aula deixando uma breve reflexão para você, meu querido aluno, né? Deus tem um plano e ele há de cumprir esse plano. Nós vemos na vida de José o retrato de uma pessoa que verdadeiramente confiou em Deus. Em todo momento da vida de José, pelas piores situações que ele passou, ele nunca blasfemou contra Deus. Ele sempre se manteve firme, crendo que Deus estava no controle da sua vida. Eu quero desafiar você a ser como José. E mesmo passando por situações difíceis e adversas, você continue crendo que Deus está no controle de tudo. Que Deus possa abençoar você, meu querido aluno, minha querida aluna, para que você possa viver, assim como José, numa total dependência de Deus. E no nosso próximo encontro, nós vamos concluir a história de José no Egito. Vamos ver a morte de Jacó e a morte de José e o encerramento de um ciclo importante na história de Israel. Agora, a família de Jacó vai se mudar para o Egito e lá eles vão viver por 400 anos. E então o povo de Israel vai começar a se tornar então uma nação dentro do Egito. E essa história que a gente vai ver no livro de Êxodo um pouco mais à frente. Que Deus abençoe você, meu querido aluno, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, dar o seu like e acessar o sininho também para receber as informações acerca dos nossos novos vídeos. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso curso Panorama Bíblico na Escola Bíblica Palavra Viva.